Bem-vindo à sexta aula do Inglês em 10 minutos. Eu estou amando fazer essa saga para vocês e vocês estão amando também todos os comentários, todas as mensagens que eu estou recebendo lá no privado, no Instagram. Então, vamos continuar e vamos direto abrir aqui o nosso quadrinho. Então, nessa aula, eu quero passar para vocês uma abreviação que é would have, que faz a ideia de teria. E na fala rápida, nós temos aqui conectado fazendo um som de woulda, né? Então, eu vou passar para vocês aqui um exemplo de um nativo falando para você ver como é. Woulda call back Millie. Woulda call back Millie. Woulda call back Millie. Então, aqui, ó, no would have, o would, ele é um verbo modal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para você. O would, ele é um verbo modal. O que significa isso? Ele transforma o verbo que está acompanhando ele na frase. Então, have, ter. Would, ele adiciona um iria no final dos verbos. Então, have, ter. Would have, teria. Se a gente tivesse, ó, would drive, como que fica? Drive é o verbo dirigir. Então, ficaria... Pensa aí. Eu adoro dar esse tempo para vocês pensarem. Dirigiria, né? Would talk. Talk é falar. Então, would talk dá a ideia de falaria, né? Ele dá essa ideia de passado. Eu iria, uma condição ali na frase, né? Então, o would, ele dá essa ideia de passado, uma ideia de condição, né? Eu iria, eu teria, eu falaria, eu dirigiria, ok? Então, ó, vou colocar aqui a primeira frase para você treinar comigo a sua pronúncia. Aqui nessa frase, I woulda, quando a gente fala rápido, I woulda, ele faz esse som woulda, com R. I woulda gone with you if I knew. If I knew. If é a condição se, né? I knew é o passado de know. Então, if I knew, se eu soubesse, ok? If I knew, se eu soubesse. Então, ó, I would have gone, eu teria ido com você se eu soubesse. I would have gone with you if I knew. E aí, ó, quando a gente masteriza, essa é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos aqui, quando a gente corta a frase em partes e cria sonoridades para que a fala fique mais fluida. Então, ao invés de você ler palavra por palavra, I would have gone, a gente masteriza, ó. I would have gone. I would have gone. Olha como fica um som único. I would have gone. E esse é o truque para você alcançar a fluência em inglês. No português, a gente fala as palavras com um som muito isolado. Você repara que eu estou falando com o som das palavras isoladamente. Mas no inglês não é I would have gone. Eles falam conectado, e é por isso que muita gente sente dificuldade, mesmo estudando inglês, quando vai para fora ou assiste um filme, não consegue conversar, de fato, ter uma fala fluida. Por quê? Acha que os nativos falam muito rápido. Na verdade, eles conectam os sons. Esse é o grande segredo da fluência, é isso que vai levar você para o próximo nível. Então, I would have gone, I would have gone, I would have gone, I would have gone with you. Olha como fica 3 partes, e cada parte é uma sonoridade única. I would have gone with you if I knew. Ó, I would have gone with you if I knew. Não é I would have gone with you if I knew. Não, nenhum nativo vai falar assim para você. E eles ainda... Aqui eu estou masterizando as 3 partes para que você consiga ter essa percepção de fluidez. Mas quando a gente está falando rápido, essas 3 partes ficam uma coisa única. Então fica I would have gone with you if I knew. Olha como fica Parece que eu nem pauso, na verdade, né? Parece não, eu nem pauso. Eu vou numa entonação única, eu nem paro para respirar, digamos assim. Ó, I would have gone with you if I knew. Parece até um trava-língua, with you if I knew. Inclusive, eu tenho uma aluna que eu estava fazendo aula com ela hoje, e teve uma parte aqui que a gente encaixou essa frase, esse finalzinho, with you if I knew. E ela, mesmo tendo um inglês excelente, ela ainda deu uma bugada. Por quê? Porque no português a gente fala isolado os sons, mas no inglês é tudo conectado. Então fica quase um trava-língua. With you if I knew, with you if I knew. Mas quando você se apega aqui, ó, na fonética, que eu tenho certeza que fica muito mais fácil, inclusive quando eu trouxe para ela a fonética aplicada, ela conseguiu soltar with you if I knew,
With you if I knew. Olha como fica mais fácil. Porque a fonética faz com que você se familiarize com o som que você já é acostumado, que é no caso do português, tá? Então aqui, ó. I would have gone, eu teria ido com você if I knew. Se eu soubesse. I would have gone with you if I knew. Vai, repete aí do outro lado. I would have gone with you if I knew. I would have gone with you if I knew. I would have gone with you if I knew. With you if I knew. With you if I knew. Repete aí. With you if I knew. Pausa o vídeo, volta quantas vezes for necessário para que você consiga repetir até estar falando tão bem quanto eu falo, para que você consiga reproduzir o mais próximo possível. Eu sempre falo isso para a galera aqui que vem para o meu curso. Gente, vocês nunca vão falar como um nativo. Eu não falo como um nativo. Eu tenho uma pronúncia lapidada. É diferente. O nativo, ele mora lá, ele nasceu lá. Nós não moramos e não nascemos lá. Então, você buscar essa perfeição para falar como um nativo, você só vai estar se afastando da realidade, deixando as coisas mais difíceis para você, né? Então, o que você tem que buscar é uma aproximação, o mais perto possível, mas nunca vai ser 100% igual, tá? Então, vamos para outra frase aqui. Olha, nessa outra frase nós temos she woulda, lembra que o woulda é o would have, tá? É a forma contraída de would have, que significa teria. Então, she woulda told you. Ela teria contado para você. But she forgot. Mas, but é esse mais que faz a ideia de porém, né? E ele é muito utilizado para fazer essa ideia de conectivo, né? Então, but, ou seja, a primeira parte da frase tem uma consequência que vem a segunda parte da frase. Ela teria falado para você, mas, olha aí a conectivo, ela esqueceu. Então, é uma consequência. Ela ter esquecido, por isso que ela não ligou, tá bom? Então, but é um conectivo muito importante. Quem é meu aluno tem uma aula só de conectivos lá na plataforma. Não deixa de dar uma olhada, ok? Então, eu gosto de falar sempre quem é meu aluno, não só falando para quem não é meu aluno para vir para o meu curso, porque já teve gente que me falou isso, mas porque os meus alunos gostam de assistir os meus vídeos. Então, às vezes a pessoa comprou o curso, não teve tempo de fazer tudo, não teve tempo de olhar tudo ainda, mas ela gosta de assistir o vídeo aqui no YouTube, que é de uma maneira mais leve, mais despojada, mais rápida, digamos assim, em inglês em 10 minutos, e aí eu dou esse toque, ela consegue lá na plataforma buscar um conteúdo mais aprofundado, para ela se especializar nesse assunto. Então, eu sempre vou falar isso, quem é meu aluno. E se você não é meu aluno, já aproveitando o gancho, para fazer o jabá do meu curso, é só você clicar no link que está aqui embaixo, para você vir estudar comigo, conhecer melhor o meu trabalho, que eu vou te levar até a Fluency. Independente se você não sabe nada, você está vendo aqui com essas aulinhas curtas como é possível falar inglês, ainda mais com a fonética da pronúncia, né? E o meu método é 100% focado nisso, conversação, é você enriquecer o vocabulário, você treinar sua pronúncia e treinar sua audição, né? Meus alunos aqui da aula particular, a gente está entrando, já tem um mês mais ou menos que eu peguei uma galera bem seletiva, foi bem exclusivo, para poder dar aula particular para eles e transformar o conhecimento deles. E em um mês, a gente já está entrando em atividade só de listening, e eles já estão com esse listening bem desafiado. Então isso é muito bacana. Isso prova como a metodologia é eficiente, né? É baseada em Harvard, então artigo científico, neurocientista, trouxeram estudos para que eu pudesse estudar e montar uma coisa que funciona para os brasileiros aprenderem inglês, porque cá entre nós, né? O Brasil tem um monte de curso de inglês, mas tem só 1% fluente. Alguma coisa está errada nesse sistema e eu estou feliz de estar mudando aqui, mesmo que pouquinho em pouquinho, ajudando as pessoas a realizarem esse sonho. Então, ó, she would have told you, but she forgot. She would have, she would have told you. Ai, esse ponto, porque quando eu boto 2 espaços, ele dá um ponto automático. Told you, told you. But she forgot. Olha como fica conectado. But she forgot. Ao invés de but she forgot, ok? E esse texto, se você parar para perceber, ele já desliza conectando na palavra seguinte. Então não é but she forgot. But she forgot. Ele é 80% mudo, né? Então só 20% dele é pronunciado aí na fala. Ao invés de but she forgot,
She forgot, até esse Tzinho aqui no final, ele também já desliza para ficar mudo. But she forgot. But she forgot. Você vê que eu ainda tô pronunciando o T, mas ele é bem leve na pronúncia, tá? Então, ó, ela teria contado a você. Told é o passado de tell. Tell é contar. Então, told, contou, contei, vai depender do sujeito, né? Então, she told, ela contou. Se fosse I told, eu contei, tá bom? Então, aqui, ó, but she forgot. Forgot é o passado de forget. Esquecer, forgot, esqueceu. Esqueci. Também, dependendo aí, se for no seu sujeito de primeira pessoa, né? Esqueci. Então, ó, ela teria contado, she would have told you, she would have told you, e aqui a gente faz aquela masterização que eu falei na primeira parte, né? Na primeira frase. A gente corta a frase em partículas que faz uma sonoridade única. E isso faz com que acelere a sua fluência. Então, ó, she would have told you, she would have told you, she would have told you. Olha como a fala fica bem mais fluida. E aí você masteriza as duas partes e depois você conecta essas duas partes masterizadas. Então, ó, she would have told you. Primeira parte aqui. She would have told you, but she forgot. But she forgot. E aí depois você conecta tudo. She would have told you, but she forgot. Olha como eu nem pauso para respirar. É diferente do português, ó. Ela teria contado para você, mas ela esqueceu. Olha como no português a gente fala isolado o som de cada palavra. Eu não conecto os sons. Mas no inglês não é she would have told you, but she forgot. O nativo vai chegar e vai falar she would have told you, but she forgot. She would have told you, but she forgot. Ó, é a mesma coisa aqui, ó. She would have told you, but she forgot. She would have told you, but she forgot. Parece que está sendo rápido, mas na verdade é só conexão de fala. E é isso daqui que faz... Isso é muito legal. Eu fico bobo até hoje. São 3 anos já ensinando inglês. Mas eu fico bobo porque a metodologia é muito eficiente. E isso faz os alunos acelerarem muito. Tem uma aluna minha, Thalita Martins, inclusive. Ela tem Martins no nome, minha prima. Ela começou praticamente zerada, com a pronúncia bem travada, bem devagar. E com um mês, a gente já está na 6ª aula, 1 mês e meio mais ou menos, ela já está acelerando, já está conectando os sons, ela já está falando essa frase, she would have told you, but she forgot, já vai numa entonação, assim, também de pronúncia, que vai facilitando ali, familiarizando com o jeito de falar o idioma, né? Então isso é muito legal. Então, para você repetir aqui comigo, ó, 3 vezes. She would have told you, but she forgot. She would have told you, but she forgot. She would have told you, but she forgot. One more. She would have told you, but she forgot. Bom, eu espero que você tenha adorado essa aula, tanto quanto eu amo trazer esse conteúdo para vocês. Não deixe de ativar o sininho aqui do canal para você ser notificado de todas as aulas novas que eu postar. Dá um like aqui no vídeo, eu mereço like, né? Você aprendeu coisa nova, você aprendeu palavras novas, você aprendeu uma contração de fala, você desenvolveu, treinou sua pronúncia, o mínimo que eu mereço aqui é um like e que você compartilhe esse vídeo. Então manda aí pro teu pai, pra tua mãe, pro teu filho, pra tua prima, teu tio, alguém do teu trabalho que precisa aprender inglês. Manda assim, ó, olha aqui esse menino doido aqui ensinando inglês, que maravilha, funciona, eu tô falando inglês com ele, que eu vou ficar muito feliz. Então, a gente se vê na próxima aula.